Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que nesse terceiro dia do terceiro Simpósio Brasileiro de Maternidade e Ciência, compartilhamos um importante tema, ciência plural, intersecção entre parentalidade e pessoas com deficiência. Essa mesa será mediada por mim, Júlia Viggers, que sou docente da Universidade Federal do Pampa, localizada na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e participante do núcleo do Parenting Science desde 2020. E sou mãe do Enzo, de 11 anos, que é autista. Eu vou me audiodescrever. Eu sou branca, estou usando óculos, estou com uma camiseta branca também. Atrás de mim tem uma parede cheia de quadros e a cada lado, estante cheia de livros. E os quadros são bem coloridos. Bom, as pessoas com deficiência são frequentemente invisibilizadas e colocadas à margem dos locais de discussão e de decisão. No entanto, o ativismo das pessoas com deficiência do que os cercam tem jogado luz sobre o tema e garantido espaços e locais de fala. No ambiente acadêmico, isso não é diferente, e por isso o tema desta mesa é tão importante. Nesse sentido, essa mesa reúne vivências distintas, vozes diferentes e busca promover um debate sobre a preparação do próprio ambiente acadêmico para a pessoa com deficiência e para mães e pais de pessoas com deficiência, falando sobre direitos conquistados, necessidades de políticas que promovam a equidade e a construção de um ambiente acadêmico justo, plural e onde as diversidades sejam exaltadas, pois só assim será possível uma construção de uma sociedade que poderá ser chamada de humana. Bom, juntamente a mim, mediando essa mesa, eu tenho o prazer de estar acompanhada pela professora Alessandra Brandão, que fará a sua audiodescrição e a apresentação dos nossos convidados, os quais eu tenho o prazer de declarar nossos mais sinceros agradecimentos pela participação. Obrigada. Alessandra? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Alessandra Brandão, uma mulher branca de 49 anos, cabelos claros e cacheados, e uso uma blusa colorida, de estampas coloridas. Atrás de mim, você pode ver uma parede branca com detalhes de madeira. Eu sou docente e pesquisadora da Universidade Estadual da Paraíba, na área de compreensão pública da ciência. E também sou membro do núcleo central do Parenting Science. Eu sou mãe do Rui, um rapaz de 24 anos que possui diagnóstico de deficiência intelectual decorrente de epilepsia severa. É com grande satisfação que eu auxilio na mediação desse debate tão importante, tão urgente, ao tempo que eu comemoro todas as pautas que vêm sendo tratadas nesse simpósio, especialmente esta, que cito que é mais uma das bandeiras importantes que o Parenting Science tem trazido e que tem uma necessidade muito grande. Então, é com muita emoção até que eu apresento essa mesa tão bonita, tão diversa, para ouvir essas vivências. Então, nessa tarde de quarta-feira, nós trazemos esses 3 convidados para essa mesa Ciência Plural, a intersecção entre parentalidade e pessoas com deficiência. Primeiro, eu gostaria de apresentar Valesca de Araújo Aureliano, que vai ser a nossa primeira debatedora, né, dessa tarde. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e bacharel em Comunicação Social pela Estadual da Paraíba. Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, no Instituto de Ciências Sociais, do Departamento de Antropologia. Atualmente está como investigadora visitante da Universidade de Barcelona. Possui experiência na área de Antropologia da Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: doenças de longa duração, gênero e saúde, performance narrativa, associativismo terapêutico, genética, família e parentesco. É líder, né, do grupo GREFAC, Grupo de Estudos sobre a Família Contemporânea, e mãe de Miguel, de 3 anos, que tem um síndrome cromossômica rara. No segundo momento, nós receberemos a fala do Luiz Henrique Magnani. Ele é autista e pai de 2 crianças, tendo sido diagnosticado autista em 2015, aos 32 anos. Na ocasião, ele já atuava na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, onde atualmente coordena o projeto de pesquisa Traduzir-se, Autismo em Primeira Pessoa na Prática Acadêmica.
É graduado em Letras pela Unicamp, mestre em Linguística aplicada pela mesma universidade e doutor em Letras pela USP. É também membro da ABRAÇA, Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas. Fez pós-doc na USP, estudando articulações entre linguagem e autismo, e foi um dos organizadores do livro Linguagem e Autismo, Conversas Transdisciplinares, que foi publicado em 2001 pela editora Bordeaux-Grenat. E temos também a Andresa dos Santos Felizola, que ela é advogada, especialista em direito civil, mestra em ciências da sociedade, com ênfase em direitos humanos pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Atualmente é professora de Direito da IESPES e mediadora judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. É facilitadora, instrutora, multiplicadora de justiça restaurativa e círculos de construção da paz, tendo formação também em mediação e arbitragem, constelações familiares e comunicação não violenta. Tem experiência nos seguintes temas: mediação judicial e extrajudicial, justiça restaurativa, formas consensuais de solução de conflitos. A Valesca está dentro também do espectro autista e é mãe de um filho também diagnosticado dentro do espectro. Então, é com muito prazer, né, que nós chamamos, então, para começar a falar conosco, Valesca de Araújo Aureliano. Fique à vontade. Muito obrigada pela presença. Só desmutar. Acho que a última frase você estava se referindo a Andresa, né? Não sei se trocou o nome. Perfeito, Andresa. Andresa. Não, tranquilo, só para corrigir. Então, eu vou começar me descrevendo, audiodescrevendo, né? Então, eu sou uma mulher branca, de 43 anos, tenho cabelo encaracolado, preto, né, na altura dos ombros, estou usando óculos de armação também escura, meus olhos são castanhos escuros, estou vestindo um casaco cinza e preto, e atrás de mim tem um fundo, uma parede branca e um guarda-roupa. Então, eu começo, né, a minha fala agradecendo enormemente o convite, é uma honra para mim estar falando nesse simpósio organizado pelo Parent Science. O primeiro contato que eu tive com o trabalho do Parent Science foi assistindo o vídeo Fator F em 2018, quando eu estava grávida, e eu jamais imaginei que estaria 3 anos depois aqui num evento organizado pelo Parenting Science. Então, devo dizer que a minha trajetória como mãe foi muito marcada, né, pelos trabalhos, pelas pesquisas e pelo desenvolvimento, né, que o Parenting Science tem trazido sobre a questão da parentalidade e produção de ciência no Brasil. Sou muito grata a todas vocês, né, por terem iniciado esse movimento no Brasil, e eu me considero, né, também um pouco parte dele, como muitas outras mães que se sentem inspiradas na academia pelos trabalhos de vocês. Então, eu vou, né, seguindo a orientação que a gente recebeu para essa mesa, falar brevemente, né, da minha experiência como mãe de uma criança que tem deficiência, né, e que se cruza muito com a minha trajetória de pesquisa, né. Então, como foi dito, eu trabalho na área da antropologia da saúde, né, desde 2004, fazendo pesquisas, né, nessa área, com foco nos aspectos socioculturais envolvidos nos processos de adoecimento, e desde 2013, especificamente, eu venho estudando pessoas com doenças raras, e principalmente doenças raras hereditárias. Então, só para conceituar, né, a doença é considerada rara. No Brasil, a conceituação que nós usamos é que sejam doenças que afetam 65 pessoas a cada 100 mil. Em outros países, essa numeração é diferente, né, mas são sempre doenças que afetam um número pequeno de pessoas, mas no seu conjunto são muitas doenças. Então, há entre 6 e 8 mil doenças raras no mundo, né, e no Brasil estima-se que em torno, então, de 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. E essas doenças, elas podem, ou condições, né, raras, podem vir associadas ou provocar deficiências, que podem ser físicas, motoras, intelectuais, cognitivas, em alguns casos, levando a uma combinação de múltiplas deficiências. Isso significa, então, né, que são geralmente processos de longa duração, que as pessoas vão conviver a vida inteira com essas doenças, que em sua grande maioria não tem cura, e em muitos casos não tem nenhum tipo de tratamento específico, né, e isso exige um longo investimento constante em diagnóstico, tratamentos e terapias específicas. Então, eu né, venho desenvolvendo essas pesquisas sobre pessoas com doença rara desde 2013, fazendo trabalho de campo em hospitais, né, ambulatórios de genética médica, eventos científicos, eventos organizados por associações de pacientes, entrevistas com famílias afetadas por doenças raras hereditárias, com pessoas sintomáticas e assintomáticas. Então, eu já estava muito imersa nessa discussão sobre a questão, né, da doença rara e, consequentemente, da deficiência, porque não tinha como escapar dela,
desde 2013. E em 2018 eu fiquei grávida. Então, no início da minha gestação já foi identificado, né, que poderia haver um possível problema com o bebê. Eu fiz um exame invasivo, que é uma aminocentese, e o cariótipo veio normal, né? Então, a gente meio que relaxou, né? Foi só um susto, porém, ao longo da gestação, alguns pequenos achados iam apontando para que alguma coisa, né, o meu filho poderia ter, mas os médicos não sabiam dizer exatamente o que, necessitaria fazer mais exames invasivos, eu já estava no estágio avançado da gravidez, que eu não sabia, como muitas mães que eu encontrei nos ambulatórios de genética, o que fazer com o diagnóstico aos 7 meses de gestação. Então, eu não fiz, e no início do terceiro trimestre foi que veio uma confirmação de fato, a partir do momento que um derrame pleural, né, que o bebê apresentava durante a gestação, mas era muito discreto, se tornou severo, afetando os 2 pulmões, e principalmente a medida da cabeça do meu filho, né, o perímetro cefálico, não estava mais dentro das medidas consideradas normais. Então, ali, vamos dizer assim, foi o momento em que foi confirmado de que eu me tornaria mãe de uma criança com deficiência. E tendo todo esse conhecimento prévio, né, do trabalho acadêmico que eu fazia, isso foi muito assustador, porque eu sabia muito bem a grande dificuldade que as famílias enfrentam, né, no Brasil, não só no Brasil, em vários países do mundo, mas, né, pensando no nosso contexto, quando tem uma pessoa com deficiência, e se essa deficiência também combina com a deficiência intelectual associada a outras deficiências físicas ou motoras, né, então, foi um momento muito impactante, porque isso se cruzava muito com o meu tema de pesquisa, e agora eu ia viver aquilo na vida, né, na minha experiência como mãe. Então, com 35 semanas, eu tive que realizar uma cesárea de emergência, porque tive o início, né, de uma hemorragia. O meu filho foi imediatamente para a UTI, foi entubado, e teve que ser drenado o líquido dos pulmões. Então, ele passou 5 dias entubados, 9 dias com dreno, e depois disso, foram 64 dias de UTI até a alta, né? Felizmente, ele não teve uma necessidade de suporte para a vida, né, para a respiração, que a gente imaginava que ele teria um problema grave de pulmão, mas ele de fato teve, né, teve que usar medicação, fazer muita fisioterapia respiratória, mas respira e vive sem nenhum auxílio de nenhum aparelho, né, e como as pessoas, né, que eu observava no meu trabalho como pesquisadora, né, a gente sentiu, né, eu e o pai do meu filho, o impacto do diagnóstico e as incertezas que rondam a vida de uma família que tem uma criança com uma síndrome que no caso do meu filho, não é só rara, ela é ultra rara. Então, meu filho tem uma microdeleção em um cromossomo, né, e isso não foi detectado no exame invasivo, justamente porque é um pequeno pedaço de um cromossomo que falta, né, os cromossomos estão lá, os pares, mas um pedacinho de um falta, e isso não foi detectado. Então, nos primeiros meses de vida, né, além dessa adaptação normal que a gente precisa ter, né, a um recém-nascido na nossa vida, nós tivemos que nos adaptar a uma rotina de UTI, e depois de vir para casa, uma peregrinação por diversos especialistas e terapeutas. Então, no primeiro ano de vida do meu filho, primeiro ano e meio, normalmente, ele era atendido por pediatra, geneticista, pneumologista, cardiologista, oftalmologista, neuropediatra, gastro, fisioterapeuta motora, respiratória, TO, fono, a gente fica até sem fôlego para falar, né? Alguns desses profissionais foram nos dando alta ao longo do processo, né? Felizmente, meu filho foi apresentando um quadro de saúde estável e muito bom, mas hoje, né, ele continua e ele vai precisar fazer muitas terapias ao longo da vida, né? Ele é acompanhado pelo pediatra e terapeutas, né? Num contexto excelente, né, ele teria que fazer pelo menos 9 sessões de terapias por semana, né, e isso, somando-se os deslocamentos, implica, né, entre 18 a 20 horas só dedicadas às terapias, né. E aí, por que eu estou falando tanto dessa questão do tempo, dos profissionais envolvidos e tudo mais? Porque fora todo o trabalho de cuidado de uma criança pequena, quem tem uma criança com deficiência, né, tem esse tempo muito mais sobrecarregado dos cuidados, né. Então, a questão do tempo, ela é crucial, porque você tem sempre aquela perspectiva de que existe uma janela, que é essa dos primeiros 3 anos, que você precisa
desenvolver a criança, fazer o máximo de terapias, aproveitar a plasticidade neuronal. Então, é uma dedicação muito grande essa questão da terapia, né? E os nossos filhos vão demandar, e aí eu falo muito a partir da perspectiva, né, de uma pessoa que tem um filho com uma deficiência intelectual, né? E aí a gente tem que pensar que cada criança é diferente dentro da sua condição, então não existe duas crianças com síndrome de Down igual, não existe duas crianças autistas igual, não existe duas crianças com a microdeleção que meu filho tem igual, né? Então, mas eu falo muito a partir desse lugar da pessoa que tem um filho que tem um atraso neuropsicomotor, que é o meu caso, e nessas situações vão demandar muito mais tempo, por exemplo, para sentar, para falar, para rolar, para engatinhar, para andar, e isso nos casos em que isso vai ser possível, porque a depender de algumas condições, essa criança não vai andar, ela não vai falar, e ela vai demandar, né, muito mais cuidados ao longo da sua vida. Então, depois de muito tempo de terapia, né, muitos vão aprender a comer sozinhos, a se vestir sozinhos, a fazer sua higiene sozinhos, e isso vai ser uma grande comemoração desse grau, da conquista desse grau de autonomia. E, por outro lado, né, a gente não pode ter nenhum tipo de convicção, assim, ou certeza de que os nossos filhos vão poder, por outro lado, morar sozinhos, viajar sozinhos, pegar um ônibus sozinho. Então, os graus de suporte vão variar, mas no caso da deficiência intelectual, geralmente algum grau de suporte sempre vai ser exigido, né? E eu gosto sempre de lembrar que quando eu falo em termos de autonomia, eu não estou falando da ideia de uma vida independente, como se todos nós, mesmo que não temos deficiência, tivéssemos uma vida independente sem a necessidade de apoio, de ajuda de outras pessoas. Né? Eu gosto muito de mencionar o trabalho de uma filósofa que tem uma filha com uma deficiência severa, que é a Eva Kitai, e que ela fala que todos nós, a interdependência, não exatamente a ideia de dependência, mas a interdependência é um fato da condição humana. Né, todos nós dependemos de outros para viver, né, para conduzir as nossas vidas, né? Só que esse grau, essa autonomia relativa, ela vai ter graus variados, né, a depender da pessoa ter ou não uma deficiência e necessitar mais ou menos de suportes, né? Então, assim, a temporalidade, né, ela se torna outra quando a gente tem um filho, e no caso de um filho com deficiência, ela é muito mais alterada, né? E a escola, por exemplo, que poderia ser esse espaço de apoio, né, da distribuição desses cuidados e da possibilidade de uma vivência temporal dos pais com suporte da escola, no caso da pessoa que tem, das mães e pais que têm filhos com deficiência, né, e deficiência intelectual, ela pode não ser esse espaço, né, a partir do momento que é uma dificuldade encontrar escolas que sejam de fato inclusivas, de fato que acolham e que tragam propostas, né, de ensino, de aprendizado, adaptadas às necessidades específicas dessas crianças. Então, a busca por escolhas que acolham, né, é uma das principais queixas das mães e pais de filhos com deficiência intelectual. Não que pais e mães de crianças cegas, cadeirantes ou surdas, mas sem um comprometimento intelectual, não encontrem dificuldades. Mas os relatos, né, que chegam de pais e mães de crianças com deficiência intelectual são recorrentes, né, os casos de recusa de vaga e de uma série de outras questões que dificultam a inserção escolar dessas crianças. E quando essas crianças se tornam adolescentes ou adultos e não vão mais para a escola, saem da idade escolar, então tem outras questões que se apresentam, porque, né, essa criança vai virar um adulto, né, e a inserção em mercado de trabalho e outros espaços sociais também é mais complexa, né. Então, a gente teve, há um tempo atrás, né, a fala infeliz do ministro da Educação, que veio a público dizer que das crianças com deficiência, em torno de 12%, a convivência com elas seria impossível. Né? Então, é uma fala que ajuda a reforçar essa perspectiva da segregação dessas crianças, né, que vão virar adultos no futuro, e delegar para as famílias, e dentro das famílias, obviamente, as mulheres, né, essa tarefa de arcar, de ser o principal cuidadora dessa pessoa com deficiência na vida adulta. Então, assim, os nossos filhos, né, crescem, e a desejada retomada, né, do nosso tempo, com a crescente independência dos filhos, né, dentro de uma trajetória que a gente enxerga como natural nesse processo do crescimento, ela não chega da forma como é esperada. Né? Então,
nas atuais políticas, né, que a gente tem, não só eu, mas, né, outras colegas, eu sou coordenadora do grupo de trabalho na UERJ, né, que é Mães Cientistas da UERJ, e além de mim, há mais outras 3 colegas que têm filhos com alguma deficiência, autismo, síndrome de Down, né, em idades diferentes, né, e todas nós sentimos essa ausência de política pública específica voltada para essas docentes e pesquisadoras, né, que vão desde de pensar a ampliação de prazos de licença maternidade, principalmente nos casos, né, como o meu, em que eu fiquei 64 dias numa UTI, então dos 6 meses da minha licença, 2 já foram dentro de uma UTI, né, e sem falar, né, nas formas que nos são oferecidas para prover o cuidado dos filhos sem o afastamento da carreira. Então, hoje o que a gente tem, pelo menos na UERJ, é uma licença, você pode pedir uma redução de carga horária, né, se você tem um filho com deficiência, o que é muito bom, existir essa possibilidade. Porém, isso implica, indiretamente, você abdicar da pós-graduação, porque a universidade exige que você tenha uma carga mínima de sala de aula na graduação. Então, se você já vai reduzir sua carga à metade, significa que você só vai dar aula na graduação. Consequentemente, esse afastamento da pós-graduação impacta em você conseguir financiamentos futuros para pesquisa, você desenvolver pesquisa, você ter contatos, né, orientações de mestrado, doutorado, né? Então, na época, isso, né, foi colocado quando acabou a minha licença, né, e ainda a gente estava muito, e eu ainda tive o benefício de ter uma licença maior na UERJ, porque a gente tem a licença aleitamento, e eu estava em dúvida se eu aceitava ou não. Felizmente, as condições de saúde do meu filho permitiram, né, que eu conseguisse, e o apoio, né, também de ter um pai, que é de fato um pai, para o meu filho, permitiram que eu conseguisse, né, manter a minha carga de trabalho normal e não recorrer a isso. Mas, se houvesse essa necessidade, isso certamente teria tido um impacto muito forte na minha produção como pesquisadora, né? A minha carreira como docente ia continuar se desenvolvendo, mas, com certeza, a minha produção enquanto uma pesquisadora, não que a gente não possa fazer pesquisa na graduação, a gente pode, né? Mas isso, a gente sabe que isso tem um impacto no acesso a editais de financiamento e uma série de outras questões, né? Então, eu penso que ainda tem que se olhar para essa questão dentro da universidade de uma outra perspectiva, né? E dentro também dessa perspectiva de ampliar o espaço universitário, né? E aí a gente pode estar tendo uma perspectiva utópica, mas, né, como já se disse, a utopia serve para isso, para fazer a gente caminhar. Então, se a gente mal tem creche universitária, né, mas uma das coisas que eu penso como importantes, né, para se pensar a produção de política pública no espaço universitário, que olhe e inclua mais a questão da deficiência, não só do ponto de vista de termos alunos regulares na universidade que têm alguma deficiência, né, e o preparo, principalmente, dos profissionais docentes para isso. Então, ainda é pouco a quantidade, por exemplo, de formação que a gente recebe como docente ou na licenciatura para, né, atuar com pessoas com deficiência dentro da sala de aula, mas também poucos espaços que acolham. Eu não sei se a gente tem... Eu acho que está tendo alguma interferência do vídeo, ou eu continuo? Podemos seguir, eles só estão ajustando a questão dos intérpretes de Libras, que estão ajustando o vídeo deles, mas a gente pode seguir normalmente, estão nos dizendo. Desculpa, que eu estava vendo aqui as mensagens no chat, fiquei com dúvida. Então, o que eu me refiro a essa discussão mais ampliada dentro do espaço acadêmico, né, como a gente está fazendo hoje, né, nessa mesa, que diga respeito, né, ao ingresso das pessoas com deficiência na universidade, e eu entendo que a gente tem muito a comemorar. Então, na minha área, por exemplo, de 10 anos para cá, teve um aumento muito grande da produção de teses e dissertações com o tema da deficiência, né, isso é muito importante, e feito por pesquisadores com deficiência, né,
mas a gente ainda poderia avançar mais, né, dentro da universidade, junto a projetos de extensão, como a gente tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, porque não tem espaços de acolhimento para esses jovens e adultos com deficiência intelectual, que não necessariamente vão ingressar ou desejar ou ter mesmo as condições de entrar num curso via vestibular, mas que tem total potencialidade para desenvolver uma série de trabalhos, de ações, né, de atividades dentro do espaço acadêmico e trazer essa, né, integração de forma maior no espaço acadêmico. E pensando, né, já vou encerrando a minha fala, não sei quanto tempo eu tenho, mas pensando em termos, né, daquelas pessoas que, como eu, são mães e pais, né, de pessoas com deficiência, eu acho que a gente tem avançado bastante, né, justamente graças ao trabalho de grupos como o Parents in Science e os vários grupos de trabalho que têm surgido nas universidades com demanda das mães, tanto docentes como discentes, né, mas a gente, quem tem filho com deficiência, ainda sente que falta algumas coisas a serem contempladas. Então, essa dimensão da temporalidade é uma delas, né? Embora muitos editais tenham avançado, isso é louvável, nós estamos muito felizes com isso, e incluir a dimensão da maternidade nos seus editais, né? Geralmente colocando um ano a mais na avaliação do período de produção, né? Esse ano a mais sempre está atrelado ao momento da licença maternidade ou aos 5 primeiros anos de vida da criança, né, que é pelos próprios levantamentos do Parent Science, o momento que teria maior dependência dos cuidadores e tal. Mas para quem tem um filho com deficiência, e principalmente deficiência intelectual, a coisa não para nos 5 anos. Né? Pelo contrário, o nível de dependência ou de interdependência, para não usar o termo exatamente dependência, ele pode, inclusive, aumentar ao longo dos anos, se a deficiência, por exemplo, estiver ligada a um quadro degenerativo, né, que isso em alguns casos acontece, pelo fato dessa pessoa virar um adulto, um adolescente que não vai mais para a escola, então a dificuldade de inserção desse jovem, né, em outros espaços onde ele possa ser acolhido e os pais possam ter o tempo deles de trabalho assegurado, porque aquele filho está num lugar seguro, está aprendendo também, está fazendo alguma coisa. Então, se para as formas de inclusão já são difíceis para a criança com deficiência intelectual, para o adulto elas são muito mais escassas, né? Então, ainda que tenha se incluído a questão da maternidade, falta uma atenção especial a esse aspecto da maternidade ligada à deficiência, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo tempo que é dedicado, é um tempo muito maior, né? E é uma condição de interdependência que não vai se extinguir com o crescimento da criança, né? Ela vai perdurar, em muitos casos, ao longo da vida, né? Então, penso que em termos de produção de política, né, a gente tem que pensar, né, nessas situações. A UERJ, né, tem um auxílio, né, que é financeiro para as pessoas, para os docentes, né, que têm algum filho com deficiência, que é um valor pequeno, mas já é alguma coisa. Mas, por outro lado, eu penso que mais do que o valor monetário, o que a gente mais precisa e carece é de espaços de acolhimento, né, de possibilidade de compartilhar esse cuidado, né, de ter uma rede, né, de suporte efetivo para as mães e os pais e as pessoas com deficiência, que não é só dentro da universidade, é na sociedade em geral. E enquanto isso não chega, a gente tem atenção a essa dimensão do tempo que é distinta, né, e que a gente, que é pai e mãe de criança com uma deficiência intelectual ou uma deficiência intelectual associada a deficiências físicas, eles não vão ter essa retomada do seu tempo de produtividade à medida que a criança cresce. Então, os editais ou as políticas têm que ser pensadas para essa diversidade, né, de pessoas, novamente, considerando que há uma variabilidade muito grande dentro de uma mesma condição, né, e ainda que eu me considero uma pessoa privilegiada por ainda poder, né, por exemplo, escolher as terapeutas que estejam mais próximas da minha residência. Outras pessoas não vão ter essa possibilidade de escolha, né? Então, por exemplo, quando eu tentava pelo plano de saúde, né, conseguir terapias para o meu filho, era com o profissional adequado para ele, o plano me indicava uma pessoa que estava a 15 quilômetros da minha casa, que eu ia levar uma manhã, uma tarde inteira
para ele fazer 50 minutos de terapia, né? Então, isso é muito desgastante, assim, porque você está procurando dar o melhor para o seu filho, e esse tempo, então, de deslocamento, de terapia, nada disso entra na conta da nossa produtividade, né? Tudo que eu escrevi, produzi, fiz em termos de artigo, projeto, o que seja, correção de prova, tal, de trabalho de aluno, eu só consigo fazer depois que meu filho dorme. Porque não exatamente pela questão da deficiência, mas porque ele é uma criança pequena ainda, que demanda muito, né? Mas tem colegas já com filhos, né, maiores com deficiência que vão ter essa mesma dificuldade, ou quando o filho está na escola. Então, quando a escola chega, e quando é uma escola que de fato, né, acolhe e acompanha, você tem, né, um momento de respiro onde você pode fazer essa dedicação ao seu trabalho. Mas ainda assim você vai ter que ir pegar na escola para ir levar na terapia, vai sair da terapia e ir para outra, né? Então eu entendo que se a gente está falando e questionando o produtivismo acadêmico, né, que não enxerga a temporalidade da vida, no caso das pessoas com deficiência, essa invisibilidade ela ainda está muito maior, né? E não é uma questão de falta de sorte ou azar pessoal, mas sim de falta de estrutura e de política pública efetiva que abra espaços de compartilhamento, de fato, desse cuidado e de atenção à pessoa com deficiência em toda a sua trajetória de vida, e não apenas, né, quando ela é uma criança, o que é muito importante, mas essa criança vai virar um jovem, vai virar um adulto. Então, era isso, gente. Desculpa se eu me passei, ou se eu falei rápido, que a intérprete tinha recomendado a gente não falar tão rápido. E, mais uma vez, agradecer pelo convite e por estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Valesca. Nós que agradecemos esse depoimento tão forte, tão interessante, né, para que a gente possa entender a dimensão, né, disso, essa fala tão lúcida sua, ao perceber a necessidade dessas políticas e trazer isso para a discussão que nós teremos daqui em breve. E então, seguindo, né, a nossa sequência, nós convidamos o Luiz Henrique Maiene para trazer também aí a sua experiência, que é bastante rica, Luiz. Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, né? Obrigado e agradeço a todas as colegas aqui da mesa, né? E quem convidou também, a Gilda, a Fernanda, a Alessandra. Agradeço também ao Frank, que fez essa mediação aí. Eu fico muito feliz e muito honrado, né, de poder participar dessa conversa. E embora eu tentei preparar algumas coisas aqui, não consegui amarrar muito bem, porque é muita coisa para falar, e é a primeira vez que me perguntaram isso, sabe? Eu estou tentando falar muito sobre questões de temporalidade, deficiência, né, e parentalidade no contexto acadêmico, mas ninguém pergunta, e se você começa o assunto, ele vira tabu. Então, eu acho que eu estou até um pouco surpreso de ter um espaço onde o tema é esse, assim, sabe? Então, eu vou tentar contribuir aí fazendo uma breve descrição. Então, inicialmente, né, eu faço aí uma audiodescrição. Eu, né, sou branco, eu tenho cabelos compridos, né, quase até o peito, passa da câmera, né, castanhos, mas porque estão molhados, eles parecem pretos, né, tenho barba também, barba escura, ela já está um pouco grisalha, eu tenho 38 anos, eu estou usando um fone de ouvido branco, com fios, e eu tô com uma camisa preta com uma estampa, né, com flores e caveiras, né, um pouco coloridas assim. No fundo, eu tenho ao lado da minha mão esquerda uma porta marrom e uma estante de metal com algumas coisas, né, em cima, assim, diversas. Bem, eu, né, estou atualmente, né, atuando na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu sou professor, né, na área da linguagem, e minha trajetória ela começou a levar em consideração a questão da deficiência a partir do momento que eu mesmo, né, comecei a desconfiar que eu estava dentro do espectro, né, do autismo. E embora eu tivesse algumas desconfianças lá por 2013, né, que foi um ano depois que meu primeiro filho nasceu,
e essas desconfianças, elas vinham de uma sobrecarga, que é essa mesma desses primeiros anos, né, de vida da criança e relacionada a uma questão sensorial. Para mim, eu comecei de repente, parecer que tudo ficou muito difícil e eu não conseguia entender, né, tudo muito puxado, né, os barulhos, eu não conseguia me concentrar. Eu estava no doutorado na época e, assim, o primeiro ano do meu filho foi um ano que eu praticamente não fiz coisas muito do doutorado, assim, né? Mas como era um trabalho que vinha de uma sequência, meu mestrado também tinha sido sobre tecnologias e tal, né, chegou ao fim, isso não chegou a ser uma tragédia, digamos assim, com o passar do tempo eu consegui, né, retomar o rumo, né, mas foi naquele momento, aquele ápice que eu falei, não, não é possível que as coisas aconteçam assim, da mesma maneira para todos, e o que eu falo, às vezes, que eu acho difícil de me organizar algumas coisas, ou que, por exemplo, tenho dificuldade com som, ou com concentração, enfim, algumas das várias características, né, que inclusive afetavam, né, e tem potencial para afetar, por exemplo, na família, né, eu preciso achar uma explicação melhor para isso, assim, né, e foi aí que eu comecei a fazer essa busca. Eu estava, né, terminando o doutorado em 2014, eu não tinha dinheiro para fazer uma consulta com algum especialista em autismo na época, né? Eu não tinha plano também, e eu falei, bom, vou esperar melhores condições, né, financeiras e vou atrás. Eu entrei na universidade aqui, passei no concurso fim de 2014, entrei em 2015. Ao fim de 2015 que eu fui a uma especialista psicóloga, então obtive meu diagnóstico, que posteriormente foi confirmado, né, assim, reiterado, não confirmado, foi reiterado por psiquiatra por fins legais, né, porque um diagnóstico de uma psicóloga não tem valor para a perícia, né, daí a gente já começa falando dos problemas e das burocracias, né, e do quanto a academia ela não é necessariamente um ambiente acolhedor para essas buscas, né? Quando eu obtive meu diagnóstico, foi em 2015, eu pensei, bem, eu tenho uma informação importante que eu já estava desconfiado, mas ela é uma informação minha, ela é uma informação pessoal. Eu não vou mexer com isso, né? Eu já tinha outras coisas, né, na minha vida, mas eu mudei de ideia, porque eu percebi que, e eu acho que o espaço do trabalho acadêmico foi um dos espaços onde eu mais percebi que não era possível eu deixar essa questão invisibilizada como ela foi a vida inteira, né? E isso porque a academia já faz esse papel. Eu não posso ajudar ela a fazer esse papel porque eu vou estar me prejudicando. Ela está louca para fazer esse papel e eu não vou. Então, por exemplo, eu comecei a falar informalmente assim com o pessoal, olha, eu tenho dificuldade, por exemplo, com muita carga no mesmo dia. Então, eu trabalho aqui numa licenciatura em educação do campo, a gente concentra as atividades, é alternância. Então, a gente concentra as atividades num período e depois eles vão para as comunidades e a gente faz alguns trabalhos, vai até lá. Nesse período de tempo universidade, a gente dá toda a matéria, então fica, né, são 44 horas, seriam 11 aulas de 4 horas praticamente em seguida. Já é algo muito desgastante para todo mundo, assim, né, os próprios colegas. E eu considero também inclusive para mim, assim. E ainda chegam a marcar reuniões, e em um dado momento eu comecei a falar, né, para as coordenações e para as pessoas, né, de ocasião, falou, ó, para mim fica complicado, porque eu já fico muito cansado, eu não vou render, eu não vou prestar atenção. Então, a aceitação sempre vinha desde que, quer dizer, então uma vez falaram, não, a gente mexe no seu horário, mas depois, não, é que vem um professor de fora e ele só tem esse horário. Então, ficava muito no favor, né? Então, como a gente tem aí um histórico, né, como que eu vou dizer,
comportamento caritativo em relação à deficiência, né? Se a gente lida dessa maneira, passando a caneca, né? As pessoas vão se comportar da mesma maneira, né? Então, eu não queria, na verdade, entrar nessa seara, porque é algo, assim, é uma descoberta que mexe muito, né? De repente você percebe, eu fiquei anos fazendo retrospectiva da minha vida, do que eu falei, achei que estava falando uma coisa, e as pessoas entendiam outra, do quando falaram que eu, sei lá, às vezes era grosseiro ou arrogante, ou não sabia, sei lá, me comportar e falava na hora errada. Então, tem uma série de acontecimentos que vão marcando a vida da gente, né? E não era algo com o que eu gostaria de mexer assim. Mas é impossível, eu não iria avançar, porque eu percebi que isso é o cerne do momento, porque eu sou um professor, né, com deficiência, e a universidade não tem nenhuma política hoje firmada para pensar nessa realidade. Não tem no horizonte a realidade de que um professor com deficiência vai estar lá e vai exigir demandas ou vai ter algumas necessidades que não são as previstas. Então, quando eu percebi isso, né, eu falei, bom, e quando eu percebi, inclusive, que especialistas em autismo, né, ocupavam um lugar de uma hierarquia assim, um tanto injustificável, e muitas vezes usavam desse espaço para silenciar pessoas autistas, eu falei, eu vou virar especialista também. E aí eu resolvi fazer um pós-doutorado, né? Então foi aí que eu entrei, né, um pouco nesse tensionamento e nessa disputa, assim, porque eu sou da área da linguagem. O autismo é considerado um déficit na área da linguagem. E, gente, né, assim, que déficit é esse? Né? É uma explicação redutora, né? E, de repente, eu com esse tema, né, sendo especialista na área da linguagem, comecei a perceber que o pressuposto de linguagem com o qual os médicos trabalham, a área da saúde, né, vamos pôr assim, o modelo biomédico, a área da saúde, trabalham, é um modelo arcaico, academicamente retrógrado, obsoleto, né, que não tem sustentação na área da linguagem, sabe? De repente, quando eu vou lá no consultório, é essa pessoa que tem o poder de dizer que eu não estou falando, que eu estou falando abobrinha, ou de questionar meu diagnóstico, achar que eu fui enganado, né, porque um autista não estaria lá, ou não demonstraria tais características. Então, digamos que teve uma coisa um pouco de birra, assim, no sentido positivo, mas um pouco de sobrevivência também, porque se não fosse por aí, eu percebi que eu tinha talvez uma crença um pouco mais ingênua na área da saúde, que ela estaria aí como esse espaço de acolhimento, no caso meu não foi realidade, e eu tinha uma crença também um pouco ingênua na academia, né, talvez da minha importância na academia, né, e também não é realidade, porque em 2018, né, por várias razões, em especial excesso de trabalho, eu tive um problema, né? Eu fiquei acamado por cerca de 3 meses, assim. Se eu levantava, eu tinha uma dor de cabeça fortíssima, né? Passava mal, enfim. Não vou ficar, né, espetacularizando, mas o fato é que eu fiquei com muito medo de, sei lá, poder ser aposentado por invalidez, por excesso de trabalho, né? Deu uma crise, fui em vários médicos, ninguém sabia explicar, não tinha, né, chapa nenhuma contava nada. E com o passar do tempo, depois algumas situações que pareciam um cruzamento de situações, por exemplo, um nervo, né, aqui que estava muito tenso por conta de estresse, né, ele começou a pressionar todo, né, o músculo começou a pressionar meu nervo, enfim, tiveram algumas hipóteses, mas ficaram nas hipóteses. O fato é que nesse momento, assim, eu me senti muito fragilizado e fiquei com medo de não voltar. E, de repente, comecei a notar que se eu não voltasse, o que iria acontecer é que iriam pegar minha vaga e fazer um outro concurso. E que não tinha uma grande narrativa do professor ali que vai fazer falta. Quer dizer, no máximo, talvez alguém
né, mandasse uma mensagem, enfim, sabe? Eu sou trabalhador, né? Eu tenho que entender que, assim, a gente às vezes está na academia, né? E tem essa coisa do professor também, né? A ideia da vocação, e oculta um pouco isso. Então, eu sou um trabalhador e eu vi que eu valia pouco enquanto trabalhador porque existe muita concorrência, por exemplo, né? É, 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 a gente é descartável, um pouco é isso, sabe? Então, ficar contando com a boa vontade, eu achei que era, eu achei que não era o que eu gostaria, de permanecer nessa ingenuidade. E entrar academicamente para começar a estudar e investigar isso foi o meio que eu consegui, dentro do tempo que eu consigo ter, para tentar balançar um pouco essa situação. Porque aí eu gostaria de é, retomar um pouco, né, o que a Valesca falou das temporalidades. Assim. Eu percebi que o tempo que eu demoro, por exemplo, às vezes para entender um formulário, para é, sei lá, para começar uma tarefa ou para ter um ambiente, quer dizer, né, a gente tem 7 sentidos, além dos que a gente conhece, a propriocepção e vestibular, né, a propriocepção, né, noção do próprio corpo, vestibular, equilíbrio, alguns dizem que tem outros sentidos aí, mas vamos ficar nesses, né? Eu tenho hipersensibilidade nos 5 sentidos, né? Então, sensibilidade auditiva, visual, tátil, né? Olfativa. Então, eu estou sempre estressado. Meu corpo ele está sempre estressado, assim. E eu gostaria que as pessoas entendessem que eu ficaria melhor se eu pudesse trabalhar uma quantidade reduzida ou com condições mais favoráveis, e que isso faria, né, eu faria um trabalho melhor. Mas a academia, ela, ela herda um modelo, né, da modernidade focada no individualismo, ela oculta essa interdependência, né, que a Valesca tão bem fala e que já existe nos processos acadêmicos, né? Meu ex-orientador e sempre orientador, Limário Souza Menezes, ele tem uma entrevista que ele fala da academia como uma construção coletiva. E ele fala desse processo, por exemplo, que essa ideia de que a gente assina um artigo sozinho, né? Ilude a gente de achar que a academia ela é individual. Quer dizer, nós, por exemplo, só estamos aqui porque tem um monte de gente, algumas aparecendo na tela, outras não, né, cuidando da internet e organizando, né, e pessoas que eu nem sei quem são, né, mas a gente cria um pacto. Então, a gente vive de uma maneira interdependente, mas acredita, né, nesse canto aí da individualidade, da meritocracia individual, né, e isso para o trabalhador é desmobilizante, porque coloca um contra o outro. Quer dizer, então, é isso que eu falei, eu estou falando de maneira fragmentada, porque são várias coisas que eu muitas vezes vou pensando e eu não vejo espaço onde falar, porque não é interessante ser falado isso. Por exemplo, eu fiz essa busca por redução de carga horária, eu hoje tenho, né, sou um servidor registrado como pessoa com deficiência, né, e com redução de carga horária. E doeu muito no meu coração fazer isso, porque eu sei que pode haver uma incompatibilidade justamente de se lançar como acadêmico, assim, né? Porque a academia ela é produtivista, né? Ela vai permanecer sendo produtivista, o critério CAPES, né? A Qualis, tudo vai permanecer. E é, a gente tem que operar, a gente tem que politizar isso, quer dizer, a minha escolha foi, bom, vamos ver do que dá. Quer dizer, eu vou tentar continuar produzindo, vou permanecer com esse foco, né? Hoje eu tenho esse projeto, né? O projeto Traduzir-se. Ele é um projeto de pesquisa, sem verba,
que eu estava lá no contexto da Abraça, né, da qual eu faço parte, como foi mencionado, e o pessoal falando disso, a gente tem que ocupar a academia, é muito difícil, a academia, ela é uma barreira, e ela é uma barreira para a pessoa com deficiência, né, em vários aspectos, e aí eu falei, não, eu tinha acabado de sair do meu pós-doutorado, e justamente como a Valesca menciona, como cada um, né, é cada um, eu falei, eu não posso chegar agora e falar, eu estou autorizado para falar sobre autismo como se eu fosse, né, representativo. Eu quero estudar ainda mais o que as conversas, né, entre pessoas autistas e cuidadores e cuidadoras e mães, quer dizer, toda essa rede tem para dizer. E aí eu criei esse projeto, que é o projeto Traduzir-se. Ele está fechando um ano nesse novembro aí, é, e é um projeto que eu falei o seguinte, falei, ó, gente, todo mundo que quiser entrar, entra. Eu vou colocar todo mundo como pesquisador, porque, né, eu acho que é o que tem para fazer. E é um projeto que, sendo a pessoa vinculada a uma universidade hoje ou não, não precisa ser a minha universidade, né? Lógico que já está em andamento, mas estou dizendo dos critérios, né? Poderia entrar se tivesse interessado em falar sobre autismo, especialmente se fosse autista, porque a gente tem poucas pessoas dentro da universidade, muitas querendo entrar, e com o projeto eu comecei a notar ainda mais que muitas vezes são detalhes que afastam, ou seja, é capacitismo, é a barreira atitudinal, é o não pensar na diferença, na possibilidade, quer dizer, coisas simples, você marca um negócio e muda de última hora, a pessoa pode ter uma crise. Quer dizer, como que você vai explicar na academia isso? Que tudo muda de última hora, que tudo. Quer dizer, quando eu descobri, né, que estava dentro do espectro, eu fui buscar o núcleo, né, de inclusão da minha universidade. E eu descobri que a pessoa, né, a servidora contratada para atuar lá, o escopo de trabalho dela se resumia aos alunos. Ela até falou assim, não, eu posso fazer alguma coisa com você daí, mas aí entra na caridade de novo, né, porque não está no espaço de trabalho dela. Quer dizer, e eu, gente, quer dizer, então, é isso que a Valesca falou. Então, aluno, beleza, mas e o profissional? Ele não há perspectiva de um profissional estar na universidade? Bem, e aí eu estou falando essas questões, só fazendo a ponte, né, especialmente com a questão da parentalidade, né? Eu não sei hoje, ainda um filho meu é muito novo, né? Ele fez um ano agora, o outro tem 9 anos, né? E um dos motivos quando eu fui buscar o diagnóstico tinha a ver com algumas características que minha mãe observava em mim quando pequeno e que eu observava nele, e ela falava, olha, vocês são muito parecidos, assim. Mas ele não tem, né, diagnóstico fechado, embora eu tenha algumas impressões. E o que eu queria dizer, assim, especialmente, né, a questão da parentalidade e até da paternidade, para falar mais especificamente, né, o quanto a academia, com esses processos, ela ajuda, né, não só a essa postura capacitista, mas ajuda a dar um empurrãozinho a mais à lógica patriarcal, né? Ela seduz o pesquisador, principalmente o homem, porque é isso que a Valesca menciona, né? A sociedade pesa mais nas mulheres, a ser produtivo a despeito da sua família, sabe? A despeito de uma família, então, ou a despeito de uma família, né, que tem uma pessoa com deficiência, enfim, porque é tudo na sedução eu reduzi minhas 30 horas. As nossas horas, elas não são no relógio. Não é assim, eu vou ficar 30 horas trabalhando. As horas, elas são contadas, elas são monetizadas, né? É uma moeda, a gente chama de horas, mas é uma moeda de produção, né? Então, significa que se eu não publicar em tal e tal e tal, né? Se eu não ocupar tais e tais espaços, né? Eu não vou ter meu nome por aí. E o nome, né, numa sociedade individualista, acaba sendo tudo. Então, aí eu fico, né? Hoje, por exemplo, né, deu sorte que aqui em Diamantina é feriado,
mas o mais provável teria sido que nesse horário eu estivesse com meu filho mais novo, porque a minha esposa teria outra atividade em contexto remoto para estar. E é isso, para a gente tentar ocupar esse espaço, fica muito em cima da família, e ao ficar em cima da família, é isso, seduz, né, a lógicas patriarcais, que assim, né, não estou dizendo que isso é justificável, pelo contrário, é péssimo. Mas você vai para um contexto, e vocês devem saber disso, né? Todo mundo aqui. Você vai para um contexto de reunião de colegiado, você sabe que tem ali pessoas que têm filhos, mas que isso não ocupa o tempo dessas pessoas, né? E você sabe que ela às vezes está lá em várias palestras ou tal, mas que isso não ocupa o tempo, e são pessoas que estão decidindo os tempos, os nossos tempos também. Elas estão decidindo o quanto a gente é ou deveria ser produtivo, o quanto a nossa nota deveria aumentar, né? Então é muito complicado, né? É muito complicado. Estão julgando o nosso engajamento, sabe? Estão julgando. É, é, eu a minha vontade atual é de estudar mais sobre essa discussão do creep time, né, ou do tempo alejado, como alguns têm traduzido aqui, né, o pessoal Marcos Gavério, Anaí, tem um pessoal que tem usado esse termo alejado, né, em tradução ao creep, como um pouco essa analogia ao queer, né, pegar algo que era considerado pejorativo e ressignificar e problematizar. Porque é isso que eu percebi. Para mim, toda a questão está na temporalidade, assim. O quanto eu tenho menos tempo, porque as minhas características geram essa situação, de um lado, e o quanto eu tenho ainda menos tempo, porque eu decidi ocupar o papel que me cabe. Quer dizer, o que é um absurdo. Quer dizer, eu decidi olhar para os meus filhos, eu decidi estar com eles, eu decidi levar a sério o fato de que eu tenho filhos, né? Embora eu já, ao longo da trajetória acadêmica, já tenha ouvido várias vezes, né, que a academia não é incompatível com filhos. E, assim, embora isso não deixe de ser uma verdade, né, ela não deveria ser colocada assim como um postulado, e sim como algo a ser criticado. Fala, gente, por que, né? Não deveria. Enfim, eu estou talvez me alongando, e eu gostaria então de encerrar e passar a bola, né? Eu acho que as conversas e as perguntas podem ser mais produtivas. Agradeço aí a contribuição e fico à disposição para continuidade. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Muito importante a tua fala, e a gente vai retomar alguns pontos que vocês dois levantaram. A gente vai dar seguimento agora com a Andresa. Andresa, fala tu, e depois a gente retoma e a gente discute, retomando os pontos que os outros dois levantaram. Obrigada, Andresa, pela tua presença. Eu agradeço o convite. Vou me descrever. Meu nome é Andresa Filizola. Sou parda, tenho os olhinhos puxados, tenho muito da origem indígena aqui da Amazônia, cabelos castanhos escuros, eu estou de camisa de alfaiataria branca, a parede é branca, e eu estou sobre um cachorro grande de pelúcia, que essa parte sensorial me acolhe um pouco. Minhas mãozinhas não vão aparecer, mas elas estão extremamente nervosas, se apoiando aqui, porque o online, para mim, é de uma dificuldade extrema. Foi bem difícil recusar o convite, mas foi bem difícil também administrar essa ansiedade. Como o Luiz tentou se programar, eu não tentei me programar. Eu fiz as perguntas ainda há pouco de como seria, porque as regras acabam nos dando um certo conforto. E isso é bem importante. Minha história é muito parecida com a história do Luiz. Em vários pontos eu apareci balançando a cabeça aqui, porque eu me identifiquei muito. E isso começou a ficar muito mais evidente em 2019. Meu filho caçula, eu tenho 2, um de 5 e um de 3 hoje. Ele estava com 2 aninhos quando eu decidi sair de casa, me separar com os 2 sozinha. E em uma viagem de férias em dezembro, ele recebeu um falso diagnóstico de surdez. E logo em seguida, em janeiro de 2020, veio o diagnóstico de autismo. Eu não tive aquele luto que falam que toda mãe tem,
eu encarei o laudo e me propus a fazer as intervenções. Eu acredito muito na intervenção precoce. Foi quando eu comecei a estudar Denver, comecei a aplicar em casa, comecei a levá-los para as terapias. E eu estava saída da qualificação do mestrado, eu joguei o mestrado de lado e comecei a me dedicar ao meu filho. Mas em março do mesmo ano, como a história do Luiz, eu fui fazer um procedimento dentário, uma restauração de dente, e o médico conseguiu atingir o meu nervo do trigêmeo. Eu fiquei acamada, inválida, por aproximadamente um ano, com quase nenhuma possibilidade de cura. Os médicos dos neuros me deram 1% de chance de cura, veio a pandemia, vieram internações e aquele desejo e, ao mesmo tempo, frustração de não conseguir dar atenção para os meus 2 filhos, especialmente para o meu caçula, e não conseguir prosseguir na minha pesquisa de mestrado, que era também em campo. E aquilo me maltratou muito por muito tempo. Final do ano de 2020, eu falei que eu ia ficar boa e comecei a procurar terapias alternativas, e eu consegui sair da condição da neuralgia do trigêmeo, não mantive o diagnóstico dos médicos. Foi quando eu consegui, aos poucos, na verdade, eu tentei voltar para a pesquisa, mas eu tinha perdido a capacidade de visão. Então, eu tentava ler as literaturas da academia e não conseguia. E isso me causou uma ansiedade muito grande, mas na época eu ainda não sabia por que essa ansiedade era muito maior do que o normal. O que aconteceu foi que esse ano eu procurei esse meu neuro por conta de um nível de ansiedade exagerada, por conta da proximidade da minha defesa, e eu saí de lá com encaminhamento por TAG, TOC e TEA. Foi quando finalmente veio esse tal luto que as pessoas falam, porque eu não conseguia entender por que ele estava me enquadrando no espectro autista, e eu comecei a fazer avaliações, fui encaminhada para avaliação neuropsicológica. Fiz 3 semanas de vários testes, e no preenchimento da anamnese, minha mãe relatou muitas características da infância que se enquadravam, o QI deu um QI superior, e eu saí do consultório com o laudo de autismo. Então, eu sou autista, e isso me explicou muita coisa, especialmente o meu comportamento em sala de aula. Então, quando ele fala, as questões sensoriais me afetavam muito, a nossa cabecinha pensa de uma forma diferente. Então, quando os professores estão falando, as pessoas estão falando, e a sua cabeça, ou ela se desliga e começa a imaginar outras coisas, ou ela é muito estimulada e você não consegue mais pensar em nada, a sua vontade é sair correndo. Então, isso acontecia muito comigo, eu não conseguia explicar, e gerava uma ansiedade, minha produção caía muito. Então, isso somado à dificuldade que hoje eu tenho de conseguir fazer as coisas, de conseguir produzir, levando o curumim, que a gente chama de curumim, levando o curumim para terapia ocupacional, levando para ABA, levando para a integração sensorial, fono, como a colega também colocou no começo, é muito difícil administrar esse tempo. Quando você chega em casa, 7, 8 horas da noite, você já não consegue parar, produzir com a mesma qualidade que você teria numa maternidade neurotípica. Então, é bem difícil administrar isso, e a minha condição hoje do autismo também traz algumas comorbidades, especialmente as sensoriais. Então, hoje, eu comuniquei o meu orientador sobre o meu laudo. Eu esperava, honestamente, um acolhimento da universidade nesse sentido, de me direcionar, de ofertar um suporte pedagógico, principalmente em relação à parte de produção, mas até o momento esse assunto não foi tocado. O que foi tocado só, vocês têm um prazo da CAPES e o programa vai ser punido se a gente não conseguir entregar a tempo. Então, é como o Luiz falou, eu tenho me posicionado no sentido de dizer, eu tenho dificuldades e eu preciso de um tempo a mais, ou então eu preciso de um suporte, eu preciso que as regras estejam bem estabelecidas para que eu consiga desenvolver um bom trabalho.
Então, hoje eu estou no final do mestrado. Ontem eu estava comentando ainda há pouco para vocês, eu consegui entregar, eu fiz em 13 dias a minha dissertação, foi bem difícil, mas eu vejo que essas questões precisam ser estudadas pela academia. Se você apresenta um laudo, você precisa ter um suporte, um direcionamento. E hoje eu vejo que isso não acontece. Eu lembro que na época eu cheguei a procurar, tinha um espaço para receber crianças das mãezinhas que estavam estudando, mas na graduação. Na pós-graduação, por várias vezes eu procurei e nunca tinha horário compatível aos horários da pós-graduação. Então, em vários momentos eu deixei de assistir a aula porque eu não tinha esse suporte de deixar meu filho em algum lugar. E por ser separada, ainda mais a ausência de uma rede de apoio, foi bem difícil todo esse percurso até aqui. Eu não sei quais experiências minhas podem contribuir, eu acho que, como eu falei, eu estou bem ansiosa com isso, o meu contato com online ele é escasso, eu consigo palestrar para 400, 500 pessoas no presencial, porque eu tenho essa necessidade de olhar no olho, de ter um controle, mas online ainda é bem difícil para mim. Então, eu espero que vocês compreendam isso e, na hora das perguntas, talvez eu consiga me prolongar, responder, falar um pouquinho mais das minhas experiências, mas ainda é bem difícil para mim. Claro, Andressa, mas foi super boa a tua contribuição, fiquem bem à vontade. Agora, com as perguntas e com o que a gente for discutindo, você pode ficar à vontade para contribuir, tá? Bom, então, seguindo, Alessandra, você pode comentar um pouquinho sobre os comentários do chat? Eu tenho algumas considerações, umas perguntas que eu já anotei aqui. Olha, gente, eu gostaria de dizer que é a primeira vez que eu estive nessa mesa que o Parent sempre tem pensado nos encontros, ele também tem esse impacto, viu, Luiz, para mim. Eu nunca pensei que eu pudesse ir para um lugar falar da minha trajetória com meu filho, né, de 24 anos hoje, e eu falava assim, caramba, que bom que existe alguém pensando nisso, porque nós precisamos pensar nesse assunto, né, esse assunto não pode mais ficar invisibilizado na universidade. Se nós avançamos um pouquinho que tenha sido na oferta de alguns pequenos serviços para estudantes, a gente nem arranhou quando se trata dos docentes, né? E precisamos muito avançar em diversos aspectos. Então, eu estou emocionada aqui de ouvi-los todos. Então, gratidão imensa, né, por essas falas. A gente tem uma fala aqui inicial, Julia, da Regina, que ela está falando que tem a mesma situação, que ela está numa federal, e também pensa em aplicar a redução, é um comentário, mas elas têm muitas dúvidas de como é que pode ficar a DE dela depois de pedir essa redução. Então, a própria Júlia também tem uma experiência, né, Júlia, de pedir redução. A Valesca falou que a redução, alguém falou que a redução podia impactar de ir para pós, acho que foi a Valesca, né? Eu não tenho redução, eu não pedi, foi uma decisão minha também de não pedir redução, com medo das represálias também, que ele podia vir, então eu acabei me adequando de outra forma. Então, acho que se vocês puderem contribuir nas experiências de vocês, né, sobre isso. Pela ordem? Pode ser, Valesca. Quem tiver experiência, depois eu posso também contribuir, porque como eu tenho redução, eu posso ajudar. O que eu posso comentar brevemente, eu não solicitei, porque quando eu fui me informar, né, sobre a redução, no caso da UERJ, eu não sei se é a mesma coisa para as outras instituições, eu entendi que não afetaria a dedicação exclusiva, né, que haveria uma redução da carga horária sem prejuízo para a remuneração. Mas como existe a obrigatoriedade pelo regimento da instituição de que você tem obrigação de dar carga horária na graduação, e essa redução implicaria uma redução de jornada de sala de aula, eu iria dar aula na graduação, exclusivamente, né? E naquele momento, nem eu nem meu marido, ele também poderia requerer, né, porque ele também é professor na UERJ, a gente não disse, vamos ver como é que fica, né? Vamos ver quais são as necessidades, se a gente dá conta. A gente também não tem rede de apoio, então nossa família mora no Nordeste, eu sou paraibana, os pais do meu marido nasceram em São Paulo, mas a família também, então a gente está no Rio de Janeiro, os dois, né, tem amigos e tal, mas não tem família. Então a gente compactuou que se não, visto que não ia dar conta, a gente ia pedir, né, mas como foi se ajustando, o quadro
pulmonar do meu filho não foi o que a gente esperava, felizmente, a gente resolveu não solicitar. Mas outras colegas também que foram se informar, né, a perspectiva era sempre essa, que isso impactaria e você não dá mais aula na pós, mesmo que você estivesse vinculado à pós, né, à pós-graduação, porque você teria que obrigatoriamente dar essa carga horária na graduação, né, reduzida. Mas eu não sei como ficaria para outras. Com relação a represar essas coisas, isso nunca me afetou, era mais mesmo o desejo de estar na pós-graduação pelo investimento em pesquisa, né? Pelo desejo de atuar como pesquisadora dentro da pós-graduação, né? Não por status, não por nome, essas coisas, né? Da vaidade acadêmica, mas porque é algo que eu realmente gosto de fazer, né? A pesquisa, fazer pesquisa, eu sou antropóloga, então é algo assim que é visceral para a nossa prática, né? Você fazer trabalho de campo, você fazer o trabalho etnográfico. Então, isso para mim sempre foi muito importante, como, né, essa identidade de pesquisadora. E principalmente no caso que eu tinha agora o duplo desafio de estar diante de temas que se conectavam com a minha vida privada, né? No primeiro momento eu pensei em não mais pesquisar sobre isso, mas estou fechando o projeto, né, de doença rara, espero fechar esse ano aqui no pós-doutorado em Barcelona, e já estou com outro tema engatilhado, então era muito por isso, porque foi um investimento de muito tempo, né, e eu queria continuar como pesquisadora também na pós-graduação, por isso eu não fiz essa opção, né, mas pelo menos na UESC, que eu saiba, não impacta na dedicação exclusiva. Eu queria contribuir um pouco. No teu caso, como foi, Luiz? Depois eu comento. Não pode falar, eu comento depois, fica à vontade. Tá. No meu caso também, a dedicação exclusiva não é afetada, isso na verdade é uma questão legal, tá? Você requer a redução de carga horária, isso se faz um processo, você se apresenta a uma junta médica, e essa junta médica, ela faz uma avaliação que dá um percentual de redução da sua carga horária de acordo com a necessidade, né, no caso do meu filho, se deu uma redução de carga horária X. Então, eu e meu marido temos redução de carga horária, os dois, pela necessidade do nosso filho. Então, isso é um processo que na nossa universidade foi bastante rápido, e vem uma assistente social em casa, depois você apresenta uma bateria de papéis, enfim, você tem que entrar num processo para fazer isso, né, em termos legais, e você tem depois uma redução de carga horária. O que não está definido legalmente é que se essa redução, como se dá dentro do esquema da universidade. Então, essa redução é no cômputo global. No nosso caso, no meu caso, eu tenho uma redução, mas eu dou aula na pós-graduação, diferente né, eu estou em 2 pós-graduações e na graduação. Então, só que não está claro isso, se essa redução pode ser proporcional ou como é dada, se é parcialmente em cada lugar. Então, isso fica um pouco à mercê de cada universidade, não está tão claro isso dentro, né, dessa parte legal, que isso tem que ser meio que negociado, vamos dizer assim, isso que às vezes é um pouco complicado. Eu só queria deixar um ponto importante, por que é importante isso que o Luiz falou, e por que é importante pedir os teus direitos, fazer os direitos valerem? Porque por muito tempo eu não utilizei, por algum tempo eu não utilizei, porque eu me virava e dava um jeito, e eu trabalho mais do que a redução, por exemplo, do que eu tenho. Porque é o que ela a Valesca comentou, é o que eu gosto de fazer. Porque quem tem uma maternidade, né, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência que depende muito, né, da gente, a gente sabe que isso é para a vida, né? E a gente também tem que pensar como viver, né, dentro da universidade, dentro da rotina, e como fazer ciência, que é o que eu escolhi fazer. Eu não deixei de ser mãe, eu não deixei de ser mulher, eu não deixei de ser cientista porque eu tenho um filho. O que eu vou fazer é fazer as duas coisas da maneira melhor possível, e o que a gente precisa é buscar meios, ter respaldo e ter rede de apoio suficiente para que seja possível isso, sem ser um esforço sobre-humano, porque eu não sou uma super-heroína. Ninguém é. A gente é humano. Só que, para isso, precisa ter respaldo, precisa ter rede de apoio. Isso é
um ponto, essa redução de carga horária é um ponto. E aí depois eu gostaria que alguém de vocês pudesse agregar outros pontos que poderiam, dentro da academia, agregar mais respaldo e mais apoio nessa nossa jornada. Que eu acho que a redução de carga horária é insuficiente porque isso não traduz o que a gente precisa necessariamente, né, por esse ponto que eu falei e outros tantos. Então, eu acho muito importante a gente pontuar algumas sugestões ou algumas coisas que vocês conseguiriam pensar dentro das suas realidades em relação a isso. Eu tenho algumas, mas eu queria ouvir de vocês. Obrigada. Eu vou aproveitar, então, daí eu falo já um pouco e puxo isso também. Eu acho, né, que esse tema é engraçado, que eu nunca achei que esse tema seria pauta em algum momento, assim, estou pensando as coisas, né, a partir de agora, mas a questão é a seguinte: quando a situação ela é sistêmica, né, ela é injusta sistemicamente, cada um vai fazer o seu arranjo, né, e eu acho que é um pouco o que a gente está vendo, né, na resposta de cada um. Eu, depois que eu fiquei com medo de ser aposentado por invalidez, e depois que eu notei que eu não valia muito para a universidade, eu fiquei realmente preocupado, assim, e é isso, eu também, é uma situação muito triste, gente, porque eu organizei minha vida inteira para ser pesquisador também, né, e assim, a gente tem aqui, como que eu vejo essa situação? No meu caso, também não existe um impedimento de atuar na pós-graduação, embora eu não atue no momento, a nossa universidade, ela também, ela é recente, então nem todo mundo está na pós-graduação e eu não tenho a velocidade que as pessoas têm para conseguir, inclusive, estar, né? Vocês devem entender o que eu estou falando, assim, porque a gente está falando talvez de duas coisas, inclusive. Uma é o tempo, né, e outra é a velocidade. Eu sou mais devagar, a minha velocidade é mais devagar. Então, quando eu vejo, as coisas já aconteceram, né? Por exemplo, eu tentei entrar numa das pós daqui e vi que tinha uma exigência de produção que para mim já seria difícil, né, de ter, e não porque eu não gosto, na verdade, enquanto eu estive até o doutorado, a parte que eu sempre mais, né, com a qual eu gosto é a pesquisa, assim, não, eu gosto de tudo, mas assim, eu sempre tive um olhar muito da pesquisa, assim, a pesquisa sempre foi minha casa, de alguma maneira, de escrever, de pesquisar, de ler, né, de ler mesmo quando não é assunto que eu estou pesquisando no momento. Só que chega no contexto da prática rotineira da universidade, em que você começa a ter que entender como que preenche certos formulários, entender de qual reunião que você tem que ir, participar das reuniões, e aí tem todo um jogo, e eu falo do autista que não entende, às vezes, alguns dos jogos, né? Então tem esses impulsos, tem a coisa que vale mais, tem coisa que vale menos, então, enquanto às vezes o povo está sendo esperto, entre aspas, e pegando coisa que pontua, eu estou lá parado e porque eu não peguei nada, sobra uma coisa que ninguém quer, e que ninguém quer porque sabe que não pontua e dá trabalho. Então, começa a entrar num ciclo aí. Quando eu comecei a entrar nesse ciclo, eu fiquei meio apavorado. Falei, gente, eu vou passar o resto da vida tentando sobreviver dessa maneira. Então, essa angústia me motivou. Eu falei, bom, primeiro eu vou buscar essa redução, porque, embora, como a Júlia mesmo está dizendo, ela não reflete no quanto a gente trabalha, eu não é necessariamente a mesma que eu trabalhe às 30 horas, porque as exigências vêm de qualquer maneira, mas para mim ela pontua um marco ali, ela pontua uma diferença. No meu caso, que me ajuda a explicar as outras coisas. Quer dizer, hoje está lá no gov.sougov.br que eu sou pessoa com deficiência e que minha carga é de 30 horas. Então, se alguém vem pedir para fazer alguma coisa, falar, poxa, né, eu tenho uma redução não à toa aqui. E já estou sobrecarregado porque todo mundo está sobrecarregado. Nem sempre funciona, mas foi algo
que politicamente me fortaleceu, e eu acho que, apesar de tudo, vai me ajudar, inclusive, a fazer a pesquisa. Por quê? Aqui eu tenho hoje, né, dessas 30 horas, nesse momento, praticamente 20 com aula de graduação. Eu tenho, nesse momento, praticamente só 10 horas, porque o meu curso é pequeno e tem pouco professor, a gente é lotado de aula. Então, eu tenho praticamente só 10 horas, fora minhas aulas de graduação, que estão com colegiado, que estão... Então, assim, a gente, na hora de preencher encargos docentes, a gente escreve um romance ali, né? A gente não coloca tudo, ou coloca uma coisa e diz que usa menos tempo. Então, eu realmente, como assim, eu já tinha perdido essa batalha de alguma maneira, eu falei, pelo menos eu vou bagunçar também, eu vou ficar com 30 horas assim, até agora isso não se traduziu tanto em menos trabalho, mas aos poucos se traduz em uma visibilidade da condição, no sentido de que agora não é apenas algo de que eu estou reclamando, agora eu tenho uma portaria de peritos que reconhece uma condição que não tem cara, né, e que, assim, para mim eu acho que é isso, os favorecimentos eles são secundários, eles não são primários, até porque é o que eu falei, as 30 horas, elas são contadas como, além das 20 horas de carga horária de aula, que são as que realmente eles têm uma contagem fixa, você vai publicar um artigo, aí na progressão você vai falar, se você trabalha 30 horas, você tem que ter tal pontuação. Então, é uma monetização, esse tempo é uma monetização, né? Eles dizem, né, você tem que ter uma produção que tem tal pontuação, que corresponde às suas 40. Então, eu estou tentando falar, não, então eu tenho 30, então eu posso pontuar menos, embora eu não sei se eu vou ou não pontuar menos, mas eu não vou me preocupar tanto com isso, né? Então, eu acho que são esses elementos que tem me ajudado um pouco, assim, pelo menos, eu acho que está pautando algumas coisas, assim, é o melhor que eu consegui até agora. Eu queria só fazer um adendo rapidinho. No caso da UERJ, não é que explicitamente diga que você tem que sair da pós-graduação. O que acontece é que a redução, a gente tem as 40 horas, 20 de pesquisa, ela vai ser reduzida na parte de pesquisa. Se isso refletir para a sala de aula, né, você conseguir a redução para a carga horária de aula, a gente geralmente dá 2 disciplinas no semestre, uma na graduação, uma na pós, ou tem um revezamento, 2 na graduação no semestre seguinte, uma graduação e pós. Mas aí o que acontece é que é obrigado sempre dar aula na pós. Então, se eu reduzisse a carga horária, ou eu daria aula na graduação e na pós, não mudaria nada, continuaria dando, ou se eu quisesse de fato reduzir o tempo de sala de aula, eu seria obrigada a dar aula só na graduação. Então, é como a colega falou, fica uma coisa meio implícita, e no final é a parte da pesquisa que fica sendo a mais, né, de fato, onde você vai tentar reduzir, e que não reduz, que é o que você falou, não se reflete, porque essas horas que a gente vai produzir um artigo, você não vai sentar e escrever em 2 horas, não, você tem vários, né, momentos que escreve. Então, só esse adendo assim, que a colega falou, me lembrei, porque não é uma coisa que está explicitada, mas pelo modo como ela é ajustada, em termos de tempo de sala de aula, significa você, se é obrigado você ter carga horária na graduação e não na pós, você vai dar aula, então, só na graduação, se você, de fato, quiser reduzir sua carga horária. Uhum. Isso, são experiências sempre particulares, né, Júlia? Sempre tem, cada uma instituição vai interpretar de um jeito como é que essa adequação vai ser feita. Eu, particularmente, não tinha pedido, mas penso agora em já começar a fazer, não só como um posicionamento político, de mostrar que, né, esse direito tem que se fazer valer, mas porque cada vez mais esse tema se torna importante mesmo, que a gente enfrente, né? Então, eu tinha resolvido a minha questão solicitando apenas que fosse condensada em 3 dias, né, a minha presença na universidade, tendo visto que lá no meu campus se exige que esteja os 5 dias na universidade. Né? Então, eu consegui, e mesmo favor, como o Luiz chamou tantas vezes a atenção, né, que fosse colocado em 3 dias,
e eu fico os 2 dias com condição de fazer todas as terapias que o Rui precisa, porque eu estou justamente naquela situação que o Valesca falou, um adulto que não tem mais escola para frequentar, então é uma angústia para ele. Eu estou numa cidade pequena da Paraíba, estou em Araruna, Valesca, estamos por aqui, na mesma região. Está longe para poder fazer qualquer terapia com ele. Então, por conta disso, eu acabei adequando assim, mas agora eu tomei a decisão que vou solicitar, até por conta de não estar dando muito certo, depois de algum tempo não está dando muito certo essa questão de como eu estou sendo cada vez mais, me sinto cada vez mais desrespeitada, né? Eu tenho 8 horas na graduação e tenho horas na pós-graduação. E outro dia eu cheguei e me colocaram mais 4 horas na graduação do nada. Não, a gente não sabia, né? Então, aquela coisa que não sabia, eu falei, então vocês estão precisando saber. Eu vou ter que entrar juridicamente com um pedido, porque vocês vão precisar saber melhor, então, da situação, porque eu tenho o direito de ter redução, nunca solicitei justamente para adequar de forma melhor a situação. Se vocês não conseguem nem lembrar que eu estou na pós, então, é melhor, então, que eu faça todos os usos possíveis, né? Então, a Júlia acabou de chamar a atenção, a gente não pode deixar de fazer valer esse direito, então, agora vou entrar assim, vou ver, e eu espero que eu não precise sair de nenhuma dessas instâncias, nem da graduação, nem da pós, porque elas são extremamente importantes para o que eu faço. E eu espero que a universidade, mesmo com toda a cegueira dela, ela consiga perceber a contribuição que eu dou em uma e outra, né? Afinal de contas, tem todo um histórico lá que mostra, né, essa contribuição. Júlia, você quer trazer a pergunta que você estava engatilhada aí? Isso, tem uma pergunta aqui da Gabriela, dizendo que como é que se pode visibilizar essas condições e garantir mais direitos para os discentes da graduação e pós-graduação, e se existe algum movimento dentro das universidades nesse sentido? Se vocês têm dentro das universidades de vocês alguma coisa na graduação e pós-graduação que vá garantir algum direito para os discentes. No caso, que tem filho ou que tenha deficiência? Isso, ou que tenha um filho com deficiência ou que tenha deficiência. Particularmente, o que eu conheço é essa possibilidade da redução, né? No caso da UERJ, a gente tem um auxílio, que eles chamam auxílio filho especial, dependente, né? Que não é só filho, pode ser outra pessoa da família que seja dependente, né? Seu, que comprove. Para docente. Para discente, não. Pergunta. De graduação, eu conheço essa possibilidade da redução, não tinha me atentado. Né? Não, para os universitários, a gente na UERJ, recentemente, a gente conseguiu um avanço, né, a reitoria, que não é só o auxílio creche para discentes de graduação e pós. Então, isso foi uma conquista das próprias alunas, né, e dos alunos também, porque envolve pais, né, que tenham filhos, até 7 anos incompletos, né? Na minha instituição, é essa a realidade que eu conheço. Eu não tenho conhecimento de outros lugares em que tenha algo específico voltado para discentes que tenham filho com deficiência, né? Para discentes que têm deficiência, né, a gente tem, por lei, a obrigação de ter os núcleos de acessibilidade nas universidades, que nem todas têm. A minha, por exemplo, não tem. E algumas que têm, né, nem sempre abrange, né, consegue dar conta das múltiplas, né, necessidades que as pessoas, né, os estudantes podem apresentar. Então, até onde eu sei, né, para discentes com deficiência, você teria que ter os núcleos de acessibilidade que vai fazer justamente, né, um estudante surdo, né, precisa de intérprete de Libras, a universidade tem que prover, precisa de materiais em braille, a universidade tem que prover, né, a questão da acessibilidade arquitetônica, né, a questão sensorial eu acho que é a mais penalizada nesse sentido, porque ninguém tem consideração com relação a essa questão sensorial, né, então eu já tive em sala de aula alunos que hoje eu entendo que aquele aluno estava dentro do espectro autista, por exemplo, e as pessoas não entendiam os comportamentos, inclusive eu no começo não entendia, às vezes você fica, né, mas quer ser excêntrico, quer ser diferente, não, aquela pessoa possivelmente estava com uma questão sensorial, ela não conseguia sentar junto com os outros alunos, ela tinha que sentar afastada, grudada no quadro, quase de costas para mim, né, então, para essas questões, eu acho que o núcleo de acessibilidade nem dá conta ainda de pensar em organização estrutural dentro da sala de aula que atenda as pessoas que têm essa necessidade. Você coloca 50 alunos numa turma, né, numa sala apertada, e
com barulhos, com várias coisas, com luz branca, né, e não se pensa nisso. Então, infelizmente, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer nesse sentido. E para quem tem filhos, então, sendo discente, né, estudante, a questão é muito mais complicada, porque você não tem, muitas vezes, nem sequer a creche universitária, é o caso da minha instituição, que não tem creche, que poderia dar o suporte para as alunas de forma geral, e principalmente para essas que teriam filho com deficiência. Os núcleos poderiam dar um suporte, no nosso caso a gente tem esse núcleo, mas ainda eu acho que quando se inclui a questão da deficiência, tem um desconhecimento ainda bastante grande, embora tenham buscado cada vez mais se tentar incluir, né? No entanto, o conhecimento das diversas deficiências ainda é pequeno, com relação à real inclusão desses discentes, e com relação a que ela perguntou, além de núcleos, ela perguntou ainda se tinha algum direitos de pós-graduação, e existem editais dentro da nossa universidade que pontuam de forma diferenciada para quem tem deficiência ou filhos com deficiência. Isso tem sido bastante assim, inovador, que eu acho que isso é importante. Embora não seja, não resolva, vamos dizer assim, todos os problemas, eu acho que isso é importante pontuar. Se tem que estar nos espaços, se tem que estar pontuado ali, de forma distinta. Eu acho que esses gaps, assim, de repente o tempo que se isso dá, de repente não seja suficiente, ou enfim, né, que as questões que a gente estava discutindo, mas eu acho que é importante que esteja, isso que eu queria falar. Andressa, tu queres fazer alguma contribuição? Eu sei que tu precisa sair e a gente vai daqui a pouco fazer um encerramento também, tá? Fique à vontade. Eu preciso buscar, que eu consegui um tempozinho para estar com vocês e os curumins ficaram com o pai, mas eu preciso de fato buscá-los. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de aprender com vocês reforçou ainda mais essa minha vontade de buscar conhecimentos. Isso é muito importante. O Luiz é um exemplo incrível disso. Agora, há pouco tempo, eu assumi uma função na Comissão do Autismo, que vai ser anunciado em breve pela ABA, Associação Brasileira de Advogados, lá no Rio de Janeiro, e o exemplo dele me impulsionou a ir atrás, buscar, conseguir também lutar pelos direitos de outras mãezinhas que estejam passando pela mesma situação, não só aqui na minha cidade, como em toda a região do oeste do Pará. E eu agradeço muito a oportunidade de aprender com vocês. Nós agradecemos também, Andresa, sua participação belíssima conosco. Gratidão. E vai lá pegar os curumins. Ulisses, pode fazer as suas considerações finais, assim como a Valesca. Júlia, eu gostaria só de trazer aqui uma fala da Rosana Soletti, que também é do núcleo do Parque Insight. Ela está dizendo que as instituições precisam urgentemente iniciar treinamento sobre o trabalho com diversidade não capacitista. A Rosana também tem uma filha, né, que tem uma condição também diferenciada, e eu não me lembro agora para comentar aqui qual é a condição, mas a fala da Valesca também traz fortemente essa questão da formação do professor, do próprio professor, como nós ainda precisamos tanto, né? Nós que estamos na licenciatura, né? A gente não tem a menor capacitação para lidar com isso. Então, a gente tem recebido, né, estudantes, de alguma forma a universidade começa a abrir as portas para que esses estudantes cheguem, mas ela não se preparou para que eles fiquem, né, e principalmente para que eles concluam suas graduações, né? Então a gente precisa muito pensar nessa capacitação, né, e tantas outras, né, e que nós precisamos essa também. E aí eu gostaria de trazer uma pergunta para o Luiz, que é uma inquietação minha, Luiz, você que é da linguística, esse termo, o próprio termo deficiente, eu tenho uma inquietação com ela própria não é muito capacitista, não? Olha, é que essa é uma conversa, digamos, um tanto complexa, vamos dizer, né? Porque esses termos, eles vêm um pouco das trajetórias e dos movimentos, né? E nem todo mundo, ao longo do tempo, vai fazendo as mesmas opções. No caso, né,
o uso de deficiência acaba resgatando um pouco do histórico, e mesmo as pessoas que usam consideram, às vezes, um pouco problemático, né? Porém, quando a gente analisa a questão da deficiência pelo modelo social, né, e entende que a pessoa ela é socialmente deficientizada, né, por conta das faltas, né, de acessos, por conta justamente, né, do capacitismo, pelo menos esse é um pouco o meu posicionamento. Aí você consegue entender, né, o campo semântico, digamos, né, desse termo, assim, né, e eu acho que deficiência é um pouco uma denúncia, né, nesse sentido de o quanto que uma sociedade ela exige certa produção, e não dá a mesma condição para as pessoas. Então, para mim, tem duas denúncias, tanto em relação à produção, não é só aquela denúncia primeira, né, do movimento, no sentido de, você vai dar determinada condição e todo mundo vai ser produtivo. Não é verdade isso, né? Cada condição é única, e a gente não pode medir as pessoas pelo quanto que elas podem produzir para o sistema, né? Então, eu acho que a questão da deficiência é minha leitura, assim, eu também não sou, apesar de eu ser da linguagem, eu sei que tem um debate na antropologia, inclusive, né, longo aí, né, nas escolhas. E aí só uma curiosidade, né? Por exemplo, como são essas coisas no contexto da linguagem. No caso, as pessoas autistas, elas, no Brasil, elas optam por falar pessoa autista, porque a ideia de pessoa com autismo pode, né, esse é o argumento, digamos, mais hegemônico do movimento, melhor explicando assim, pode dar a impressão de que o autismo é separável, né, da pessoa, quando, na verdade, se você tem uma condição neurológica, né, diversa, um sistema neural que lê internamente o seu corpo e lê externamente o ambiente de maneira diferente, é isso que nos põe em contato com o mundo, é impossível pensar que aquilo não é define, mas aquilo não te caracteriza. Né? Então, nesse sentido, né, no universo do autismo, opta, né, por pessoa autista. Já dentro do movimento PCD no Brasil, né, optou-se pela escolha da pessoa com deficiência, né, e usando esse argumento da pessoa primeiro, né, a pessoa vem primeiro, a deficiência não limita a vida da pessoa. Embora, né, tenham outros contextos em outros países que não vão fazer dessa maneira. Então, eu acho que é um pouco para a gente utilizar os termos, lembrando a que eles estão associados, a que redes eles estão associados, porque eles em si, em algum momento, eles podem soar capacitistas, em outros talvez não, né, dependendo também de quem usa, como for usado. Enfim, eu falei, né, era uma conversa complexa um pouco. Não sei se eu mais atrapalhei do que ajudei. Não, mas eu também não tenho um argumento, não. É mais uma inquietação, e foi bom, sim, para a gente pensar, né, essas possibilidades. Não sei se Valesca tem algo a dizer sobre isso, que é da antropologia. Então, de fato, né, como o Luiz falou, na antropologia tem essa discussão, a maior parte dos pesquisadores, e principalmente dos pesquisadores e pesquisadoras com deficiência, advoga pelo uso do termo pessoa com deficiência, né, e é uma afirmação disso, né, contra essas outras denominações que continuam sendo usadas durante muito tempo, que meio que despessoaliza o sujeito, né, então é especial, é excepcional, né, e de certa forma esses termos, especial, excepcional, né, não traziam benefícios para a percepção que se constituía sobre aquela pessoa, né? É como se fosse um ente à parte. Não, essas pessoas com deficiência são pessoas, antes de tudo, né? Eu, particularmente, né, acompanho o uso do termo, né? Embora eu saiba que ele tem um uso em um sentido político, né, que vem sendo debatido, discutido nos coletivos, nos movimentos e tal, e houve um consenso, né, que
definiu essa nomenclatura e que, claro, ela está sempre em transformação, mas que dentro do senso comum, quando a gente fala pessoa com deficiência, para eles, para quem é leigo, para quem está fora, né, disso, soa como uma pessoa menos, né, ou uma pessoa menor, porque a palavra deficiência está muito carregada de um sentido, né, de ser menos, né? Então, mas eu entendo muito como outros movimentos, por exemplo, da pessoa dizer, sim, eu sou preto, eu não sou morena, então pegar o termo que está com a carga pejorativa e buscar uma positivação desse termo, transformar o sentido desse termo, né? Então, sim, eu sou favelado, sim, eu sou preto, sim, eu sou viado. Então, assim, de uma tentativa de positivação de uma coisa que está carregada de um valor negativo, né, para a sociedade. Então, eu particularmente, né, não gosto dessas expressões mãe especial, ou o seu filho é excepcional, esse tipo de coisa, né? Eu prefiro sempre dizer, não, é uma pessoa com deficiência, né? E geralmente eu não falo também que o meu filho tem uma doença rara, porque muitas condições, né, raras, elas de fato acarretam casos graves de saúde, né? Então, são pessoas que precisam de acompanhamento médico constante, têm infecções recorrentes, precisam de uso de medicamento de controle, né, recorrentemente. O meu filho não precisa, ele não faz nenhum uso de medicação nem nada. Então, não só eu, mas uma outra colega lá do Rio, que também tem uma filha, né, que tem uma condição cromossômica, a gente tem usado muito essa ideia da condição cromossômica rara, né, que não implica necessariamente que a pessoa está doente ou é doente, né, ela tem uma condição diferenciada, como uma pessoa com síndrome de Down, não significa que ela vai ser uma pessoa doente, né, ela pode ser plenamente saudável, nunca ter nenhum resfriado, né, mas ela vai ter outras questões, outras considerações, né. E um pessoal, assim, a Naí, né, que o Luiz comentou, que eu estudei com a Naí, quando eu fiz doutorado em Santa Catarina, a Naí estava na graduação e acompanha a trajetória dela até agora, na finalização do doutorado, uma pessoa que eu gosto muito, aprendi muito com a Naí, né, vendo a trajetória dela dentro da UFS, que é a mobilização dela, e tem um escopo teórico, um grupo que usa muito agora a categoria DEFISA, né? Então, assim, sai do pessoa com deficiência e fala, sou defissa, né? O pessoal defissa, então criou uma categoria que faz uma certa, corrompe um pouco o termo deficiente para defissa, né? Ou creep, né, que é o aleijado e tal, mas tentando, né, fazer uma subversão, vamos dizer assim, do conceito, né? E aí eu não sei, entendi se a gente está finalizando, se você quer que eu já emende nas considerações. Sim. Pode, Sara, você pode fazer suas considerações, que a gente está se encaminhando para a fala final. Tá, então assim, eu volto a agradecer o convite, né, fiquei muito feliz de participar dessa mesa, espero que seja o primeiro de muitos encontros para discutir a questão de maternidade, parentalidade, né, produção de ciência. É um tema ainda muito invisibilizado, né, e na sociedade de forma geral, né, e entendo que a gente tem que ir, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas, né, então, por exemplo, quando o grupo de trabalho surgiu na UERJ, e eu fui uma das pessoas que, né, me mobilizou e tal no começo, e conseguiu ir chamando colegas, e aí sempre que a gente fazia uma apresentação lá, alguém dizia, mas e a questão da deficiência? Aparecia sempre alguém para falar, né, da questão da deficiência, eu dizia, isso é uma pauta cara para mim, a gente vai levar adiante, a gente vai conseguir, porque eu tenho interesse não só como pesquisadora, mas também como mãe nessa pauta, né? Mas no começo a gente entendia, não, vamos tentar mexer pensar em incluir a maternidade de forma geral e depois a gente vai ampliando, né? Então, só que esse depois não pode ficar para muito depois, né? Então a gente tem que começar de fato a contabilizar essas mães docentes, discentes e técnicas que estão na universidade, que têm filhos com deficiência. A gente tem que começar a contabilizar esses estudantes que estão na universidade, porque muitas vezes o argumento é assim, mas são poucos, mas não é porque somos poucos que não precisamos de apoio. Muito pelo contrário, se somos poucos, então o apoio que vai ser dado não vai ser custar tanto assim às estruturas da universidade ou em termos monetários, o que seja, né? Então, e esse argumento também não é muito verdadeiro, porque a gente tem os levantamentos de censo e tal que mostram que a população brasileira tem um número, né, elevado, em torno de 20 e poucos % da população que tem algum tipo de deficiência, né? Então, não é verdade que não existe, menos ainda que são, né, números irrisórios. Então, a gente precisa quantificar isso, né? As pessoas aparecerem,
e ainda que seja no universo de 33 mil alunos da UERJ, eu tenho 100, 200, mas eu tenho que dar as condições desses 100, 200 acompanharem, né, se eles são alunos, assim como esses docentes que são pais ou que têm alguma deficiência, também de terem a sua produtividade, a sua capacidade laboral e o seu direito ao trabalho também respeitado, considerando as condições que elas têm, né? Então, a gente está falando, né, o tempo inteiro na universidade sobre diversidade, inclusão e tal, e a pessoa com deficiência ainda está bem no final da fila. Né? Essa é uma realidade. E se ela acumula outras questões, se ela é negra, se ela é periférica, se ela é mulher, né, ela está mais ainda no final da fila. Então, a gente tem que trazer esse debate da deficiência, entendendo que todos nós, né, somos pessoas interdependentes, que somos, né, temos necessidades que são únicas, com ou sem deficiência, e que o espaço da universidade, né, pode se abrir mais para conhecer em todos os quase os eventos que a gente apresentava online, sempre tinha uma técnica, que tinha um filho de 30 anos com deficiência, tinha outra professora, tinha uma aluna, sempre aparecia uma pessoa para falar do tema da deficiência, para colocar, né, em pauta a questão da maternidade atípica. Então, a gente agora tem que, né, avançar para pensar, né, a gente pensa a questão do gênero, a questão da raça, e incluir mais essa dimensão da questão da deficiência, né, para vencer esses 3 pilares do machismo, do racismo e do capacitismo dentro da universidade. Então, agradeço, né, e espero que a gente se encontre futuramente em outros momentos, né, e fica a minha gratidão e as colegas e ao Luiz, né, por essa participação aqui hoje. Obrigada. Bom, obrigada. Bom, eu e a Alessandra agradecemos imensamente a participação de todos e não poderia ter sido uma fala melhor, assim, porque eu justamente tinha separado aqui alguns dados, não dá para aceitar algumas coisas que a gente tem vivenciado. Nós, no Brasil, somos em torno de 24% da população brasileira de pessoas com deficiência. Dessas, 6,2% com deficiência de médio a grau mais severo, né? Mas nas universidades de discentes são 0,52%. E docentes com algum tipo de deficiência no ensino superior são 0,44%. Isso alguns dados levantados que talvez hoje não sejam exatamente esses, mas é irrisório. Mas mais do que isso, eu queria fazer uma provocação para todo mundo, assim. Quantos de nós convivemos com pessoas com deficiência? Quantos de nós tivemos nas nossas escolas, enquanto crianças, adolescentes, ou mesmo nas nossas universidades, convivência com pessoas com deficiência? Não podemos deixar nossos filhos ou nossos amigos, colegas deficientes invisíveis. Não dá mais para aceitar isso. E é a partir de não aceitar, de tornar visível, de bater assim com a porta mesmo, e como mães e pais que somos, temos essa capacidade, né, porque os nossos filhos nos impelem a isso, e não deixar que mais uma geração fique invisível, porque pouquíssimos de nós teve essa oportunidade de conviver com pessoas de tão diferentes que podem nos ensinar coisas maravilhosas. Então, não dá para deixar mais uma geração assim dentro do nosso país. E eu acho que uma palavra, assim, dentro do âmbito da universidade, em que a gente possa tornar nosso ambiente de trabalho melhor, chama-se empatia. Você tem que saber, as pessoas têm que saber as suas necessidades e tem que tornar-se empática a elas. Porque assim você vai poder tornar o seu trabalho possível. Porque todo mundo tem que trabalhar com prazer. E as pessoas têm que conhecer as suas necessidades. Enquanto mãe de uma pessoa com deficiência ou enquanto pessoa com deficiência. E a empatia se dá pelo conhecimento ao outro. E eu acho que essa palavrinha assim, é essencial para o convívio. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigada e pela oportunidade que o Parent nos deu, né, Alessandra, de trazer isso, e a gente quer agarrar isso com unhas e dentes para trazer à tona. Nós não sabemos quantas mães e pais temos dentro do meio científico, né, do meio acadêmico, quantos somos, não sabemos.
Possivelmente somos muitos e temos muito a nos ajudar, só que ainda não sabemos quantos, e em que grau somos, e por que um consegue um direito e o outro não, se somos do mesmo universo, né, no mesmo âmbito. E por que um que está numa outra universidade, de repente, que não seja pública, mas não seja privada, não possa ajudar a conseguir algum direito? Então, eu acho que todos nós temos que nos ajudar, mas se a gente não souber quem somos, já fica difícil de se ajudar. E eu acho que esse é o começo de uma grande trajetória que eu espero que a gente possa contribuir de alguma forma, e tenho certeza que sim, com essas falas hoje que foram, assim, libertadoras. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Eu só queria perguntar se o Luiz quer ainda também fazer uma fala de despedida. Eu vou rapidinho só agradecer mesmo a oportunidade. Eu me coloco aí à disposição, entendendo que a gente está iniciando algumas costuras aí, algumas redes de conversa que eu acho muito estratégicas e muito importantes. Eu vi ali na hora das perguntas, né, se existe, né, como fazer para visibilizar, né? E embora seja bastante difícil, eu acho que esses são um pouco os processos, assim, sabe? Eu trabalho historicamente com letramentos e uma coisa recentemente esse projeto, todas essas condições, né, que mudaram minha vida acadêmica recentemente me fizeram notar o quanto que há uma necessidade de um letramento realmente para o outro e para a empatia, e para a diferença, e para a diversidade. Essa pergunta que a Júlia faz, quer dizer, provavelmente se ela perguntasse, né, com quantas pessoas com deficiência, meus colegas, né, até pouco tempo estudaram, eles iam falar nenhum, porque ninguém sabia, nem eu, né? Então, como que a gente vai sabendo? Pelas redes de conversa que vão se firmando. Então, é isso, eu fico muito feliz de poder participar dessa rede de conversa, e estou aí à disposição para né, as contribuições que forem necessárias, e a gente vai fortalecendo essas buscas, né, essa coalizão necessária. Obrigado. Obrigada também. Eu gostaria de dizer que desde o último simpósio, nós fizemos uma mesa, a gente já deu alguns passos nessa direção. Eu sinto que essa mesa de hoje também abre espaço e mostra outros passos que nós temos que tomar, e mostra essa rede se ampliando, né, de diálogo, de percepções diversas sobre esse ambiente que nós precisamos trabalhar tanto ainda, né, para conquistar. Então, eu também agradeço aqui imensamente, mais uma vez, essa oportunidade que o Parent tem provocado, né, o Parent Science tem sido um grande provocador de políticas, tem feito políticas, inclusive não à toa a gente recebeu esse prêmio lindo aí, né, o prêmio Nature esse ano, de mulheres inspiradoras, o que mostra que a gente tem muita coisa mesmo para provocar. E nesse tema, então, que nós estamos tratando dessa mesa, nossa, muito trabalho pela frente. E aí eu só posso agradecer e contar com vocês, né? Mais contato com vocês para que a gente possa ampliar esse debate, né, Júlia? Isso, muito obrigada, uma boa tarde para todos, um bom descanso. Boa tarde. Tchau, pessoal.